Números 13, Josué, capítulo 14. Com a Bíblia aberta na tua mão, se coloca de pé em nome de Jesus. 13, versículo 1, diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aí do versículo 4 até o versículo 15, nós temos aí o envio de cada representante das 12 tribos, ok? Não vou estar lendo. Só o versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Ok. Versículo 16. São estes os nomes dos filhos que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Até aí. Agora vai lá para o Josué 14. Josué 14, versículo 6. Diz assim, ó. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Diz comigo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e os teus filhos, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje estou em idade de 85 anos, e ainda estou forte, como no dia que Moisés me enviou, a espiar a terra, o qual a minha força então era, e tal é agora como a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste, e que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades que há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Até aí, diga amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, acabamos de fazer a leitura da palavra viva, fiel e verdadeira, Pai. Para quem lê, meu Deus, sem meditar, sem examinar, sem, meu Deus, buscar, ó Pai, é apenas uma leitura, Jesus. Mas aqueles, meu Pai, que são guiados pelo Espírito, aqueles que, meu Pai, aqueles que sondam a palavra, que meditam nela, e que buscam nela, meu Deus, a resposta, ouvem a sua voz falando. E nesta manhã, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo fale conosco através dessa palavra, através desses personagens, através desses homens que um dia viveram, meu Pai, e ficou relatado para que hoje nós pudéssemos, meu Deus, aprender através dele
deles por meio da fé no único Deus que eles serviam e que nós servimos, a Jesus Cristo, ao Senhor Jeová. Diga amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, essa noite que passou, andava eu lendo, e eu me deparei com essa passagem aqui, muito forte, e eu quero, antes de entrar na mensagem, quero falar algo importante para vocês. Deixa eu achar aqui. Achei. Lá no Números 13, que nós fizemos a leitura anteriormente, continuando lendo em Números 13, Moisés, ele manda, assim que eles saem do Egito, no segundo mês da saída, Moisés já manda espiar a terra. Entenda o que o Senhor tem para falar ao seu coração nesta manhã. As promessas de Deus, a gente imagina que elas são sempre a longo prazo, que elas demoram. Na verdade não é assim, de fato. A verdade é que nós quase nunca estamos preparados para receber algo da mão de Deus. E aí Deus tem que trabalhar em nós, tem que forjar a nossa vida, forjar o nosso caráter, né? O que é forja? Forja, num tempo antigo, que não existia a indústria, né? Do ferro, do aço que derrete e faz o ferro. Naquele tempo existia o ferreiro que pegava um pedaço de ferro, aquecia na brasa e batia com o martelo, e aí ele forjava um instrumento, uma espada, um instrumento de trabalho. Então ele batia naquele ferro quente e ia forjando. E imagina, né? Um pedaço de ferro, que é um minério da terra, aquece a muitos graus, ele pega uma marreta e bate. Estão entendendo quando eu digo assim que Deus está forjando a gente? Quer dizer que Deus está batendo em nós? Mas Deus é um pai amoroso, Ele não bate. Não é que Ele bate no sentido de nos maltratar e judiar. Deus, enquanto a gente não está forjado para receber algo da parte dEle, Ele vai protelando, Ele vai adiando, para você sendo preparado para receber a bênção do Senhor, para receber aquele tão desejado bem, seja qual for a ordem, de saúde, emocional, material, conjugal. Vocês entendem o que eu digo? Então Deus trabalha. E aqui o povo de Israel, eles saem do Egito. No segundo mês, Moisés já pega um de cada tribo e vai lá espiar a terra que Deus prometeu aos nossos pais. Deus prometeu a Abraão. Moisés, ele é geração de Jacó, gerações depois de Jacó. Volta, Jacó, Isaac, Abraão. Isso já fazia quase meio milênio, quase 500 anos. Aí vem nascer Moisés, o rapaz que é criado no palácio, nasceu numa circunstância quase de morte. Deus preservou ele, né? A mãe colocou no cestinho, colocou no rio. A filha do faraó pegou, criou aquele menino, viveu no palácio até 40 anos de idade, até Deus chamar ele entender que ele não era egípcio, né? Ele sabia que a mãe dele e o pai vivia no meio do povo, os hebreus, que trabalhavam para o Egito, mas até ele entender o mistério, ele então percebe que Deus tem que fazer algo. E quando ele vê o seu povo sendo afligido, ele não entende a chamada e enfia os pés pelas mãos, ele mata um egípcio. Está tudo relatado na Santa Escritura. E aí ele foge e fica no deserto. Esse deserto que o povo que ele vai levar depois, ele fica nesse deserto mais 40 anos. Ou seja, ele não estava pronto para libertar ninguém.
Ele não estava pronto para guiar ninguém para a terra de Canaã. Vai entendendo, de repente você e eu não está pronto para aquilo que nós almejamos e sonhamos. Mas não perca o sonho de vista, não perca o desejo, não perca o brilho nos olhos. Só tem uma convicção e uma certeza, que é o que Caleb teve, que eu vou falar de Caleb para você hoje. Então, eu acho tão lindo que a palavra de Deus, ela não vai dizer assim: você é velho, você é velha, e não tem mais nada que você possa conquistar. A cultura judaica, o povo judeu, o povo de Deus, eles começam novos empreendimentos com idade avançada. Tem gente que está aí com 50 anos, é a flor da idade. Ah, para, pastor, flor da idade é 20 anos, não sabemos de nada, com algumas raras exceções, que alguns são ajuizados, mas 20 anos, não temos peso de experiência. Com 20 anos, não somos experimentados em nada. Pensamos que sabemos alguma coisa por causa da virilidade, por causa da força da águia, como diz o profeta, como diz o salmista, como diz o provérbio: jovem na sua força. Lembra-te do Senhor, para que quando chegarem os dias da velhice, não venha se amargar e se arrepender pela tolice que fez na juventude. Então, por que eu digo que 50, 60 é a idade? Porque é a idade que a maturidade, tem gente que deu 80, não chegou à maturidade, mas cada caso é um caso. Mas é a idade que você está maduro, experimentado. São idades que você já fala: opa, eu já conheço isso aí. Chega alguém assim, um jovenzinho, né, para alguém experiente: nossa, eu estou com um projeto assim, estou com um projeto assado, eu vou fazer isso, né? Toda aquela coisa afoita, né? Que nem de um passarinho novo, da mãe águia, que solta ele lá do penhasco, e ele fica, as asas curtas, se debatendo, e ele cai desesperadamente, batendo. Para voar, não é assim. Para voar, a mãe águia vai ensinar. Aí ela deixa ele cair. E o bichinho que mal nasceu fala: pô, já vou morrer. E ela vem, dá um rasante, pega ele nas costas dela e sobe de novo. Aí ela fala assim: amanhã tem aula prática de novo, tá bom, meu filho? Aula prática. Ou seja, Deus quer que você e eu exercitemos e pratiquemos a fé. Porque uma pessoa experimentada, ela já não comete os erros de outrora. Então é por isso que, não importa a idade, tem projeto no coração. Ah, eu estou velha, eu estou velho, né? Tem gente com 40 anos acha que está velho, né? Ah não, já foi. 40 anos, sua vida está começando. Nada que estou falando aqui estava programado para falar. Então, é o que nós vamos ver aqui, Esse povo sai, no segundo mês, Moisés escolhe 12 homens e manda espiar. E aí eu não vou entrar em detalhes, todo mundo conhece a história. Aí volta os 12. E Caleb, filho de Jefoné, e Oséias, o qual Moisés deu o nome de Josué, esses dois voltam com um parecer positivo, o diagnóstico bom da terra. E os 10 que foram, falou: é possível ou não? Nós somos como gafanhoto aos olhos deles, a ponto de quase o positivismo, acho que nem essa palavra, a fé, a certeza de Caleb era tão grande, tinha 40 anos, era tão grande, que quase ele foi apedrejado pelo povo todo. Mas que tanto ânimo é esse? Você não percebe que se a gente for entrar, é uma terra de gigantes. Os filhos de Anak
Gente, e eu fiquei fascinado quando eu li. A história é extensa, mas eu vou aqui me aprofundar na de Calebe. O que acontece? E aí eles vão, sondam a terra, eles ficam fora. Moisés manda, eles ficam 40 dias sondando a terra, 40 dias. Aí então, eles voltam com um fruto da videira, um cacho de uva, segundo estudos, tamanho de um homem. Eles carregavam aqui no ombro e numa outra, uma vara no outro ombro, e o cacho era tão grande que era tamanho de um homem, era gigante. Então trouxeram para mostrar para o líder Moisés: a terra é boa. Mas o diagnóstico dos 10, ou seja, a voz do povo não é a voz de Deus. O que a maioria querem não é o que Deus quer. Deus não está no meio de uma multidão, porque a multidão é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus, ela é distinta, ela é única. E quem reproduz essa voz é quem acredita, é quem tem uma visão como Deus tem. Qual é a visão? Da fé. Qual é a visão? É olhar e falar assim, todo mundo olha e fala assim: não sai do crack esse aí. Esse aí não muda de conduta, é leviano, é prostituído, promíscuo desde a meninice. Esse não muda. Isso aí é a voz da multidão. Mas a voz de alguém que crê vai dizer assim: realmente, a condição daquele ser é trágica, mas não há impossíveis para Deus. Agindo Ele na vida de alguém, esse alguém pode até não querer, mas o Deus que é dono de tudo faz querer. Quinta-feira ouvia eu um testemunho acerca de um homem brutal, um homem que é um pastor hoje, um pastor usado, mas antes de ser quem ele é hoje, deixa eu só te refrescar um pouquinho a memória aí. Esse homem era um homem daqui da nossa região, que andava a cavalo, um homem que não temia ninguém, um homem que desafiava todos, um homem que batia em todos, era muito valente, era um homem temido e temível, um homem que não respeitava ninguém, um homem que o próprio Deus dele era ele mesmo. E aí a sua família, filha, um homem que maltratava a esposa, era tratada como um objeto, como uma serviçal, um homem truculento e difícil. Mas alguém se pôs a orar por esse homem, uma filha, uma parente, outra parente, e esse homem então, ele cai doente, um homem grande, como diz o ditado popular, né? Marruco, sei lá como é que fala, um homem forte. Esse homem, ele fica doente, quase que inválido. A sua esposa, ela arruma um outro companheiro mais jovem e põe dentro da mesma casa. E esse antigo marido, doente, dependente dela, sofre por 2 anos, quase 3 anos inteiro, dependendo dela, com um novo marido, que dormiam dentro da mesma casa do quarto, e ele jogado numa cadeira de rodas, e dependendo deles para comer, para defecar, ir ao banheiro, às vezes pela manhã, urinava na cadeira e ficava o dia inteiro. Ou seja, poxa, que sofrimento, que tristeza. Mas é Jeová trabalhando, Jeová quebra orgulho. Se a gente não vai por bem, Jeová vai falar assim:
tem alguém orando por você, sujeito. Eu preciso fazer algo. E se você não colabora, vou eu trabalhar nos meus meios. E esse homem sofre por 2, 3 anos na casa dessa família, da esposa. Maltratado, comia a hora que dava comida, ficou inválido. O médico falou que não ia andar mais. E a filha, vindo na casa, a filha dele, vendo aquele estado daquele homem, vou levar meu pai para minha casa. E desses 2 anos, ele saber de Jesus, saber de Deus, saber de igreja, jamais. Porque a família que orava sempre buscava e estava insistindo para que ele fosse, mas não queria. Aí quando a filha traz para casa, e ela começa a cuidar desse pai, e aí com o passar do tempo, a pregação dela, a pregação prática com a vida, o exemplo, e a pregação da palavra, e o convencimento do Espírito Santo, esse homem, com muita resistência, foi para Jesus. E aí, de um grande homem forte, as pernas já eram mirradas, porque quem fica em cadeira de rodas, né, não tem aquele movimentação, as pernas ficam fininhas, mas esse homem, para a glória de Deus, voltou a andar, levantou da cadeira, e hoje, esse senhor de 67 anos, 68 anos, é um pregador da palavra. Conta o testemunho dele, não há quem não chora, porque é Deus que faz. E hoje é um homem que abre a boca, o milagre acontece. Mas aí as pessoas olham, eu queria ter a unção que o pastor fulano de tal tem, eu queria ter isso que o fulano tem, mas a gente queria beber o cálice que ele bebeu. Contente-se com o seu cálice e beba ele, enfrente suas lutas, sofra seus dilemas, mas Deus vai te reconstruir para você se tornar melhor depois do que você era antes. Amém? Quis contar isso, mas deixa eu voltar aqui para a palavra. E falando aqui do povo de Israel, Deus não queria que eles ficassem 40 anos andando. Deus não queria que eles ficassem 40 anos ali naquele deserto. Mas aí, o Senhor jurou na sua ira: não entrarão no meu repouso, se referindo a Canaã. Não entrarão. Como o filme Tropa de Elite, nunca serão, nunca entrarão. E aí, daquela geração que foi espiar a terra 40 anos antes, os 2 únicos que Deus permitiu entrar, está aqui na narrativa de Números 13, foi Josué e Caleb. E todos de 40 anos para baixo entraram. De 40 anos para cima, Deus falou: deixa morrer tudo no deserto aí. Não adianta, as pessoas, né, pensam que o abandonar Deus, deixar de crer em Deus, colocar Deus à prova, tentar a Deus, as pessoas não morrem. Morrem sim. Primeiro morrem espiritualmente, depois morrem fisicamente. Aqui no versículo 22, ó, nós estamos no Gênesis 13. Eles foram espiar. 13, só para você entender a história, ó. 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebrom. Diz comigo, Hebrom. Diz comigo, Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ó, Aimã, Sesai e Talmai. 3 famílias descendentes de Anak. Quem eram os Anaquins? Os gigantes que habitavam essa região do Hebrom. E aí quando Caleb, lá no Josué 14,
Caleb para do lado de Josué e vai dizer assim, ó, Josué, lembra, é isso que nós lemos aqui, ó, Moisés, Moshe, no hebraico, jurou, Moisés já era morto, ele não entrou na terra, Moisés subiu no monte, Deus deixou ele contemplar, mas como ele fazia parte da turma dos 40 para cima, Deus é Deus de palavra, não vai entrar Moisés. Moisés chorou amargamente e morreu no monte sozinho, e o corpo dele não se sabe. A Bíblia vai dizer através da carta de Judas, que Satanás contendia com um arcanjo acerca do corpo de Moisés. Olha que coisa, não se sabe do corpo de Moisés. Deus deve ter tomado para si, para o povo não fazer instrumento de adoração, porque uma coisa que o povo gosta é adorar, né? Adorar ídolo, né? Tem alguém que faz e acontece nessa terra, e se alguém morre, as pessoas começam a venerar, né? Adorar. Então, Caleb vai dizer assim, lembra, 40 anos atrás, Josué, Moisés, o nosso líder, falou assim, que aonde pisar a planta dos pés, nos será dado, e esse monte Hebrom, Moisés falou, que o Senhor daria para mim, e para minha descendência, e aí eles dialogam, eles conversam e tal, e ele vai dizer assim, Josué, ok, a terra é sua, só que tem um detalhe, quando eles entram em Canaã, quando eles entram na terra, eles entram ali por Jericó, você conhece também a história, rodeia Jericó 7 vezes e tal, acontece um milagre, e aí um pouquinho a moral deles sobe, o orgulho sobe, a prepotência sobe, e aí tem uma cidadezinha do lado dessa fortaleza, uma cidadezinha chamada Ai, está lá no livro de Josué, no comecinho, Ai, a cidade chama Ai, e aí, pequenininha, eles falaram assim, não, Jericó, fortaleza, muralhas, Jeová deu na nossa mão, não, pega aí, menos de 1/3 da tropa, vai lá para tomar Ai. Foram sem a direção de Deus, foram nesse vilarejo, e eles tomaram revés, mortes, voltaram envergonhados, e aí foram consultar a Deus, ora, me deixa de lado e vai para a guerra? Não me chama, não me busca? E aí então eles vão para uma segunda empreitada e conseguem vencer. E aí quando eles entram em Canaã, eles vão tomando posse. E o que me chama a atenção é que o discurso de Caleb, de 40 anos atrás, é o mesmo. Ele vai dizer assim, lá em Números 13, a terra é boa, Moisés, a terra é boa, como Jeová falou para os nossos patriarcas, Abraão, né, falou que daria essa terra para nós, a terra é boa, a terra é fértil, a terra realmente mana leite e mel, ela é produtiva, o lugar é bom, mas os 10 vai dizer assim, só que como é que vai tomar posse? Está assim de morador, nós somos como os gafanhotos, eles são como formigas, são aos milhares. O povo olhando para a circunstância, para o inimigo, para os gigantes. Caleb mantém o seu discurso, não, o Senhor nos dará, o Senhor nos dará. E quando ele pleiteia para Josué, 40 anos depois, ele fala assim, Josué, vamos bater um papo aqui, está vendo aquele monte? Lá são 3 famílias poderosas que tomam conta daquele monte Hebrom. São as famílias, só para eu lembrar aqui, de Aimã, Sesai e Talmai, descendentes gigantes. Aí Josué fala assim, é tua. Vocês percebem que quando Deus fala assim,
Deus vai te dar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer. Esse fazer não quer dizer que eu fico parado. Vai, Deus, faz aí. Nós precisamos ir de encontro com a promessa de Deus. E Josué vai dizer assim: é tua, toma. E ele então lança a mão de guerreiros e prepara uma batalha, e vai lá no monte tomar posse do que Deus havia dado. Mas não é tomar posse e apenas falar assim: ô pessoal, vai lá, vocês podiam, a gente está chegando aqui com uma ordem de despejo para vocês, né? O Jeová que deu a ordem de despejo para vocês podem desocupar a terra, porque Jeová, o Deus de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, deu esse monte para nós. Aqui está a procuração, aqui está a ordem de despejo. Percebe? Nós precisamos entrar, não é invadir, é entrar e apropriar daquilo que é do eterno, que Ele dá para os filhos dele. Mas temos que entrar com força, não é tomar o lugar do outro sendo oportunista, é esperando a oportunidade, porque Deus não precisa derrubar ninguém para pôr você. Mas quando as pessoas não servem a Deus, Ele faz diferença do que serve e do que não serve, e Ele coloca assim, Ele abate o ímpio para exaltar o seu filho. Entenda, Deus quer salvar um como o outro, mas quem não serve a Deus, não quer saber de Deus, Deus tem compromisso com quem? Com quem o ama, o busca e teme os seus preceitos e mandamentos. Então Deus fala para Caleb: vai. E Caleb vai dizer assim: agora eu estou com 85 anos e eu tenho o mesmo vigor, a mesma força que eu tinha 40 anos atrás. Ele entrou, tomou posse, empreendeu guerra, batalhou, certamente era um estrategista de guerra, e tomou posse de uma parte. Aí, se você continuar a leitura aqui de Josué, ficou um lado lá, uma família a ser destruída. Aí ele vai dizer assim: ai, estou cansado, hein? Muita guerra. Quem destruir lá, ó, aqueles gigantes ali, eu dou minha filha. Eu dou minha filha. Aí o filho do irmão dele, ou seja, seu sobrinho, chamado Otiniel, o moço fala assim, como é que chama a filha dele? Está no 15. Cadê? Aqui, ó. Diz Caleb: quem ferir Kiriat Sefer e tomar, lhe darei minha filha Áquisa por mulher. Ah, meu amigo, um jovenzinho, né, que viu uma bela donzela prometida, é no 15, versículo 16, tá? 15, 16, 17. Um jovem que vê um pai, um patriarca, falando: olha, quem vencer aquela banda da montanha, eu dou a minha filha. O menino falou: ô tio, é comigo mesmo, eu vou e vou vencer. Venceu, tomou e recebeu Áquisa por mulher. E aí, mais adiante, ela vai dizer assim: pai, nós conquistamos lá, o meu pretendido marido conquistou lá, mas lá é meio seco, eu queria mananciais de água. Que pai que não derrete o coração? Toma mananciais de água, minha filha. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que lá atrás, Caleb tomou frente da bronca. Não, Moisés, a terra é boa, e tem gigante lá, e a terra é boa. Aí depois de 40 anos, ele vai falar de Josué, lembra? Moisés falou, jurou diante de mim e de ti. Na conferência, estava Moisés, não sei se estava Arão, se estava Miriam, eu não sei quem estava, mas o Caleb vai dizer assim, ó, Moisés estava na reunião, eu estava, você estava. Você lembra, Josué, entre mim e ti, Moisés dizia assim, eu juro que dou a herança para cada um que entrar. E Caleb então chega, pleiteia, Josué fala, ok, tá falado, mas vai lá, toma posse. Não, mas Deus falou que ia me dar, mas tem gigante, vai lá e toma posse. Você não falou lá atrás? Você não vestiu a camisa da coragem? Agora você vai lá vencer o gigante e tomar posse. E aqui são 3 gigantes, ó, que nós temos aqui, filhos de Enac, Sesai, Aimã e Talmai. Quais são os 3 gigantes que assombram a nossa alma, que assolam a nossa alma? Pastor, eu não tenho 3 não, eu tenho 6.
Eu não tenho 6 gigantes, eu tenho 9. Eu não tenho 3, nem 6, nem 9, eu tenho um gigante. Eu vencendo ele, já me dou por satisfeita. Enfrenta ele de frente. Parte o tempo que passar. Caleb passou 40 anos. E ele foi enfrentar gigante literal, com espada, com lança, com flecha, com arma forjada, para vencer a guerra. Agora hoje nós não mais temos que fazer isso, mas os gigantes de repente, eles não são nem externos, eles são internos e imaginários, dizendo que você não pode. Quem falou? Quem falou que nós não podemos? Tem alguém dizendo que a gente não pode. Esse alguém é uma consciência, uma mente, uma emoção não treinada, mais pautada pelo medo. E o inimigo da nossa alma, que conhece nossas fragilidades e medos, fica soprando assim, ó: não pode, não pode, não pode, não consegue, não vai, não pode. Você não tem confiança suficiente, você não tem autoconfiança, você não pode, você não consegue, você não consegue. E tem tanta gente que tem tanta habilidade, tanta capacidade, só que está enclausurado nas mãos de um gigante imaginário que é potencializado por um inimigo que é real, que é Satanás. Mas na verdade Josué e Caleb falou: grande é Jeová, vou entrar nessa terra e vou conquistar. E nós precisamos entrar na terra da nossa alma, na terra das nossas emoções, na terra dos nossos negócios, na terra da nossa família, e falar: opa, chega, vou conquistar a minha terra. Através do jejum, através da oração, através da leitura, através da busca do eu. Você já se achou? Já se encontrou? Já está vivendo um caso de amor com você mesmo? Ou está ainda pautado na opinião dos outros? Jesus vai trabalhar nos evangelhos aqui, vai trabalhar em todo o tempo, para você e eu acharmos a nossa verdadeira essência do eu. Não é o eu elevado de ego, é o eu saber que você é imagem do Deus Criador, você é capaz, você é lindo e linda, né? Você é filho, é filha, você é amado, você tem capacidade, você não precisa ser igual ao outro para ser aceito. Cada qual de nós somos um universo distinto do outro. Você é assim e ponto, eu sou assim e ponto. Ah, não gosta muito de mim, bora bolas, fazer o quê? Jesus não agradou a todos, sou eu que vou agradar? Caleb, ele tem uma postura muito forte. Ele vai de encontro com os inimigos. Ele vai de encontro para conquistar aquilo que Deus havia dado. E o que diz a palavra? Tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Está lá nos evangelhos. Quem falou? Não foi Pedro, Paulo nem João, foi Jesus que falou: tudo que pedirdes, crendo recebereis. E por que nós não recebemos? Porque nós precisamos ir conquistar. Diga amém. Conquistar. Primeira coisa é descobrir quem é o Deus poderoso. Segunda coisa é descobrir quem é o lindo aqui. Você é o lindo, você é a linda, você é o amado, você é filho, você pode, e você travar guerra com a tua consciência, com a tua alma, e dizer: ô alma, coração e emoção, nós temos o direito de ficar tristes, afligidos, deprimidos por um momento. O que não pode ficar esse estado continuamente. Não, Deus não quer isso. Mas essa guerra é nossa, ajudada pelo Espírito Santo. Empreende batalha, vence a conquista do eu, e depois disso vai conquistar aquilo que você quer e deseja, sim. Amém? Uma coisa importante quero dizer para vocês: Josué e Caleb, a postura deles é muito forte, porque o que vai dizer Caleb? Josué não é a figura agora do enfoque, mas o que vai dizer a Caleb? Ele vai dizer assim, 2 vezes ele diz: eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Você e eu, nós
Nós, porém, perseveraremos em perseguir, em seguir após o Senhor Jesus Cristo, e ponto final. Doa quem doer, caia o que cair, nós andaremos após as pegadas de Jesus e delas não nos desviaremos. Caleb, um princípio que ele manteve foi não se apartar do Deus de Moisés, para que ele pudesse tomar posse daquele monte, e com certeza ele foi empreender batalha, mas Deus é tão bom. Quem tem filho pequeno aqui? Você vai jogar com teu filho, e quem já cresceu os filhos, já fez isso um dia, vai jogar com teu filho, vai contar que você nunca deixou ele ganhar. Está jogando, né? Aí você deixa o teu filho ganhar. Sim ou não, gente? Estou falando besteira? Eu jogo Uno com meu filho, né? Eu ganhei 2 em seguida, aí na terceira ele ganha, na quarta ele ganha, para dar a quinta, aí na quinta ele ganha também. Agora eu vou dizer algo para você. Jeová, quando Caleb vai para o monte enfrentar gigante de quase 3 metros de altura, você acha que Deus vai fazer o quê? Deus facilita as coisas para os seus filhos. Não é jeitinho brasileiro, não. É a bênção de Deus sobre os fiéis que temem o nome dEle. Oh, aleluia! Não há joelho dobrado que não agrade o coração de Deus. Não há um clamor contrito, uma oração de uma mulher, de um homem, de um jovem, de uma jovem, pela manhã, ao entardecer, ao anoitecer, pelas madrugadas. Não há uma oração com o coração contrito, voltado, um coração apaixonado, que Ele não vá trabalhar em teu favor. Olha aqui. Eu, porém, perseverei. Esse é o ponto máximo de Caleb. Não é porque ele era treinado na guerra, porque ele tinha estratégia de guerra, porque ele tinha homens da tribo de... Ele, inclusive, era da tribo de Judá, a tribo que vem em Jesus, que era da tribo de Judá. Nada disso. Sobretudo, ele temia e perseverava em obedecer aos mandamentos, preceitos do Pai. É o que nós precisamos fazer hoje. Obedecer os mandamentos do Pai, os princípios do Pai, e continuar caminhando. Continuar vencendo. E os gigantes, Cesai, Almai e Talmai, não sei se eles são imaginários na tua vida ou se eles são reais, mas uma coisa é certa: vai para cima deles, vai para cima em nome de quem? Do São Francisco? Do José da esquina? Do Marquinhos que está pregando? Vai para cima dele em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E eu encerro aqui. Convido você para se pôr de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. A mensagem que fica para você é: não importa a altura ou o momento que você esteja na tua vida, não importa. Eu com 30 anos, há 12 anos atrás, eu achei que minha vida tinha acabado. Falei, nossa, perdi 10 anos da minha vida, dos 20 aos 30, e eu com 30 anos, minha vida acabou, eu não consigo nada. Isso é um engano. Isso é um engano. O que você não viveu, e não é frase decorada, jargão, que faz você motivar e pular, não é. O que você não viveu em 30 anos, 25, 35, 40, Jeová é poderoso para te fazer viver em 3, 2, 5 anos, 10 anos próximos que tem aí, e você vai dar por perca todo aquele tempo ruim de amargura, como foi com o Davi, como foi com o José, como foi com tantos homens, todo o tempo de amargura de passado, você não vai nem lembrar disso, porque você vai se alegrar no tempo da felicidade, da colheita, no tempo da conquista, no tempo da vitória. Diga amém. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O ministério pode subir, em nome de Jesus. Eu convido vocês depois em casa a fazer a leitura de Números 13 inteiro e de Josué 14 e 15, para você entender um pouco e você se colocar na posição de Caleb. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Havia uma promessa, havia o tempo da promessa, o cumprimento dela, havia a preparação do servo Caleb, e havia também o posicionamento dele com relação ao inimigo. Feche seus olhos aí por um momento. Deixa de ficar se olhando como alguém vítima de todas as circunstâncias. Deixa de ficar se olhando como uma pessoa menos importante ou menos valorizada. Chega disso. Já passou esse tempo. Você já ouviu tantas vezes o quanto você é importante, o quanto você é amado e amada. Chega. É tempo de grito de liberdade. É tempo de grito de liberdade. A promessa existe como existiu para Caleb. Os gigantes também existem como existiu para Caleb. Mas Caleb tomou uma postura, um posicionamento de perseverar em andar com Deus. E outra coisa, ele tinha um otimismo, ele tinha uma sede de vencer, ele tinha um desejo de conquistar, que isso dava para ele, na verdade, a conquista, porque Jeová ia à frente, ia com ele, e Jesus também quer ir à frente, quer ir com você. No entanto, todavia, porém, e como é que você tem estado na presença dele? A posição de fé, de confiança, de certeza, de convicção de que ele é poderoso para fazer o impossível para a tua vida. Arabacai, Ramanto Yandereis. Não importa. Não importa. Sabe a opinião de quem que importa? Das pessoas que amam você, essa opinião importa. A opinião de Deus da palavra importa. A opinião de especialistas nas áreas que você precisa melhorar importa. Mas a opinião do povo, da massa, não importa. Arabacalamandarais. Aleluia. Tem uma opinião formada sobre você. Oh, Rabacai. Caleb foi cobrar Josué depois de 40 anos. E Josué falou assim: é verdade, eu me lembro, foi selado aquela aliança, aquele juramento. Pois bem, toma posse do que é teu. Toma posição, toma o posicionamento, ser firme, ser constante, não abandone Jeová, continue firme, continue na posição, porque pode passar o tempo que passar. Pastor, já estou esperando, calma, porque não é porque aconteceu na vida do outro, cada um tem o seu momento com Deus, não é porque aconteceu no outro, você tem o seu momento com Deus. Deus tem a hora certa para fazer e agir na tua história. Caleb esperou 40 anos, mas tomou posse das montanhas de Hebron. Temas não, não temas não. Adoremos o Senhor enquanto você medita nessas coisas. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, aleluia! Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo. Deus enviou
na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Canta, igreja. Porque Ele vive, posso crer. Aleluia. Porque Ele vive. Não temas, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Estás nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem vai aqui procurar vencer os seus gigantes? Não importa se o nome dele é Aimã, Cesai, Talmai, ou se ele é real ou imaginário. O que a Bíblia nos orienta é ir contra ele, porque essa guerra já foi ganha pelo Senhor dos Exércitos. Amém? A guerra na família, a guerra na vida profissional, a guerra na vida emocional já foi ganha. Amém? Então, leve no teu coração as palavras dessa mensagem e faça a leitura dos textos referentes e olhe para a vida de Caleb e diga para Jesus: Jesus, eu quero e preciso ser um Caleb e ter decisões tomadas. Gente, a Bíblia ensina que os seus sonhos não devem ser ditos aos quatro ventos. Seus projetos, sonhe com quem sonha com você e peça opinião. O que você acha disso ou daquilo com as pessoas que te amam, porque elas serão as mais sinceras na tua vida. Mas olha, não para de sonhar não, não para de ter objetivo e projeto não. Não tem problema se não deu certo aquele projeto, aquele negócio, aquela empresa, se você faliu, começou a vender, não deu certo. É assim mesmo, é insistência, temos que insistir. Não é porque Deus está no barco, Deus só não vai deixar ele afundar, mas quem vai ter que remar vai ter que ser eu. Quem vai ter que tirar a água da chuva e jogar para fora vai ter que ser eu. Quantos entendem? Continua remando, porque na hora que a experiência chegar, o sucesso vem junto. Porque Caleb herdou lá com 85, ele tinha mais experiência, sabia administrar toda aquela região, tinha a capacidade para fazer a gestão daquela montanha. Talvez com 40 não tinha. Entende? Diga comigo: eu me olho no espelho e vou ver Caleb na minha vida a partir de hoje. Homem decidido e homem de fé. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia.